O excesso de água fará o slump subir e o concreto ficará comprometido. Balanceiro. Para agilizar seu trabalho e evitar a redosagem de água ao concreto na central pelos motoristas, verifique ao final do primeiro carregamento diário se o concreto está no slump desejado ou se há necessidade de correção na quantidade de água utilizada. Agindo assim, os carregamentos seguintes apresentarão as mesmas características do primeiro, proporcionando aos seus colegas motoristas maior segurança e agilidade em seu trabalho. Além desse trabalho em conjunto e da sequência correta de lançamentos dos insumos, você deve observar outros procedimentos antes e durante o carregamento dos mesmos. Durante o carregamento, você, motorista, não deverá lançar água sobre o motor de seu caminhão, evitando assim o surgimento de problemas de ordem mecânica em seu equipamento. Após o carregamento, chegou o momento de homogeneizarmos o concreto. Para isso, o balão de seu caminhão deverá estar no sentido misturar e permanecer nessa posição durante 5 a 8 minutos. Periodicamente, verifique as condições das palhetas ou facas para ver se não estão gastas ou se existe excesso de concreto aderido em sua superfície, que poderiam prejudicar o processo de mistura. Nesse momento, você, motorista, verifique visualmente alguma irregularidade no concreto. Se algo estiver diferente do esperado, comunique imediatamente ao responsável por sua unidade, que saberá quais os procedimentos a serem adotados. Lembre-se, até aqui você viu como é importante seguir atentamente as etapas de seleção, armazenamento e mistura dos insumos que compõem os concretos. Cada tarefa deve ser corretamente executada para que o trabalho final dê certo. Mas tudo não acaba aqui. Observe atentamente as etapas seguintes, pois agora chegou a hora de avaliar a mistura que produzimos para que o concreto seja transportado até o cliente. Slump Test. Como você viu anteriormente, quando solicita uma mistura de concreto, o cliente o quer sob algumas condições, de acordo com o uso que ele dará em sua obra. Um dos itens que mais interessam é o Slump Test. Mas você sabe realmente o que é o Slump Test? O Slump Test é um ensaio que mede a consistência e trabalhabilidade do concreto. Através desse resultado, estando mesmo dentro da faixa especificada pela nota fiscal, a Supermix garante que o concreto será trabalhável e atingirá a resistência necessária solicitada pelo cliente. Falando mais claramente, as peças feitas com o nosso concreto, tais como pilares, lajes e vigas, somente suportarão com segurança o peso ou cargas atuantes sobre elas nos prédios onde se encontram, se e somente se o Slump Test do concreto estiver dentro da faixa especificada. O Slump Test deve ser verificado antes de o caminhão sair para a obra, o que pode ser feito visualmente, e antes do lançamento do concreto, já na obra do cliente. Após sua inspeção, caso você verifique alguma anormalidade na mistura, nunca tente executar, por si só, redosagens com o objetivo de reaproveitamento do concreto, pois as características iniciais da mistura serão alteradas. Portanto, utilizando-se redosagens, você poderá, com o intuito de tentar ajudar a empresa, prejudicá-la tanto no aspecto financeiro quanto em sua própria imagem. Nunca se esqueça, trabalhamos em equipe. Em casos de alteração de slump ou redosagem de concreto, consulte sempre o encarregado ou gerente de sua unidade. Transporte. Procure se informar com seus companheiros sobre o local e as características da obra. Muitas vezes, trata-se de um local conhecido por seus colegas em entregas anteriores. Saia sempre de farol aceso, conforme indicado pelas leis de trânsito, e mantenha uma direção defensiva, preservando a sua segurança, a dos pedestres e a de outros motoristas. Lembre-se, na rua, você é a Supermix. Entrega. Eis o momento de maior expectativa do nosso serviço: a entrega do concreto ao cliente na obra. Na verdade, a entrega começa quando o cliente solicita o concreto à nossa empresa. Todos os cuidados que você viu que devemos manter em todas as etapas do trabalho podem ir por água abaixo caso alguma etapa não seja devidamente cumprida. Note que há pouco falamos do Slump Test visual, feito antes do caminhão sair da central. E se você não verificou algo que pudesse estar errado? E se o cuidado no recebimento e na armazenagem dos insumos estiverem gerando um concreto diferente do que foi solicitado por nosso cliente? Pois bem, até que o certificado de qualidade da Supermix, comprovando a resistência do concreto solicitado pelo cliente, seja emitido, nossa responsabilidade não termina.
Para executar corretamente o procedimento de entrega do concreto, certifique-se de que o endereço é exatamente o que está constando na nota fiscal. Pode acontecer de existirem duas obras na mesma rua ou até uma ao lado da outra, sendo que ambas estão aguardando remessas de concreto. Posicione o caminhão em lugar seguro e sinalize o local. Essa atitude poderá evitar acidentes envolvendo pedestres e outros veículos. Procure o responsável pelo recebimento do concreto e, em caso de dúvidas, procure o engenheiro ou mestre de obras. Solicite então que o responsável confira a nota fiscal e confirme o que ele está recebendo. É importante que ele confira o endereço ou frente de concretagem, o volume recebido, as características do concreto como FCK, tipo de lançamento, se bombeável ou convencional, faixa de slump test, graduação de brita ou seixo, idade utilizada para a dosagem do concreto e também o número do lacre. Estando tudo correto, rompa o lacre situado na bica traseira do caminhão e vamos verificar se o nosso concreto está com a trabalhabilidade correta, ou seja, se o slump test está correto. O slump test pode ser alterado em duas situações. A primeira é quando o slump está abaixo do limite especificado em nota fiscal e, portanto, deverá receber água a fim de atingi-lo e deixar o concreto nas condições de trabalhabilidade adequadas. Normalmente, isso acontece porque, durante o transporte, o concreto pode perder água por evaporação e ter seu slump diminuído. A segunda é quando o concreto já se encontra em seu limite máximo de slump descrito na nota fiscal e o cliente ou encarregado da obra solicita que seja feita adição de água para conseguir uma maior trabalhabilidade. Nesse caso, essa medida só poderá ser adotada mediante a assinatura da nota fiscal por parte do cliente ou encarregado, pois somente assim a Supermix deixará de ter responsabilidade sobre o comportamento do concreto. Lembre-se, se o concreto estiver com o slump no seu limite superior, em nenhuma hipótese você deverá adicionar água ao concreto sem que a nota fiscal seja assinada, mesmo que sua intenção seja de ajudar ou de facilitar o trabalho do cliente. Trata-se de um desvio de regra e uma autêntica prova de pouco profissionalismo.